Fala, tatuador! É o seguinte, hoje nós vamos iniciar aqui no canal um novo quadro que é o Vieiras Responde, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas. Você que é tatuador iniciante, que está começando, que está precisando de alguma dica, que tem alguma dúvida, alguma curiosidade, bom, se você não sabe, toda semana eu estou deixando uma caixinha de perguntas no Instagram para que você possa colocar as suas dúvidas, as suas curiosidades, o que você está precisando aprender, e com base nessas perguntas eu vou selecionar quais são as melhores e vou vir aqui no canal para gravar vídeos para vocês, porque às vezes alguma dúvida de algum inscrito do canal pode ser a sua dúvida também. Então eu estou aqui com o meu iPad, eu separei 8 perguntas, tá? 8 perguntas é o que a gente vai responder no vídeo de hoje, então fica comigo que logo depois da vinheta eu te explico. Bom, vamos começar então com a pergunta do Ronidinho. O Rony perguntou assim: o que fazer para não ficar aquela gota de tinta na ponta da agulha atrapalhando a visão? Isso é simples pra caramba. No começo da carreira a gente se prejudica um pouco com isso aqui, mas uma dica que eu te dou, uma coisa que eu faço e que me ajuda bastante é sacudir um pouquinho a máquina. Sacode um pouquinho a máquina, porque, ó, pegou tinta, vai ter excesso. Isso é excesso de tinta no cartucho ou na biqueira, isso é excesso de tinta. Ou você mergulhou demais e podia ter encostado menos a agulha, podia ter encostado só a agulha, sabe? Às vezes você está mergulhando bastante ali o cartucho, mergulhando mais do que precisa. Aí é excesso de tinta ali no cartucho ou na biqueira. Mas o que que eu faço? Eu dou uma sacudida. Então, na minha bancada, eu sempre coloco um papel, né? Eu coloco o meu plástico, aí eu coloco um papel também para absorver toda a tinta que cair. Toda vez que eu vou pegar a tinta, eu pego a tinta e dou uma sacudida na bancada, porque aí vai pingar aquele excesso de tinta que ia me atrapalhar na hora de fazer um traço, né? Pego, dou uma sacudida, vai sair aquele excesso de tinta, aí eu começo a tatuar. E a próxima pergunta é do Dru Tatu. O Dru perguntou o seguinte: é extremamente necessário trocar sempre o plástico da maca ou posso só limpar com álcool sempre? Dru, você já utilizou a palavra correta aqui, extremamente. É extremamente necessário. Por quê? Tatuagem é o seguinte, a gente tem uma certa irresponsabilidade com a tatuagem no mercado, é normal, porque como é desenho é uma coisa que a gente faz desde criança, né? Na escola a gente já está desenhando, aí a gente não olha para a tatuagem com a devida responsabilidade que nós deveríamos ter. Mas para analisar uma coisa, bicho, a tatuagem é algo extremamente sério. Extremamente sério. Não dá pra você ficar vacilando quando se trata de biossegurança. Tem que ter todos os cuidados necessários, porque não é uma questão de tatuagem, é uma questão de saúde. Se você não tomar os devidos cuidados, dentro de um estúdio de tatuagem, alguém pode se contaminar com alguma doença, com algum vírus, com alguma bactéria, né? O que você pode transmitir ali, o que pode ser contraído dentro de um estúdio de tatuagem? Herpes, hepatite, sífilis, até mesmo HIV, mas HIV o risco é menor porque o vírus da HIV não sobrevive muito tempo fora do corpo humano, então para transmitir HIV dentro do estúdio de tatuagem seria utilizando a mesma agulha em mais de uma pessoa, algo assim. Mas enfim, você pode tá colocando os teus clientes em risco. As pessoas podem contrair alguma doença dentro do estúdio de tatuagem. Então vamos ter responsabilidade quando se trata de biossegurança, tá? Não olha para essa profissão com irresponsabilidade, Dru. Seguinte, é extremamente necessário. Sempre plástico, bonitinho. Plástico é barato, tu vai gastar uma merreca com isso, então não economiza nesse trem não, beleza? É isso aí, vamos para a próxima. A próxima pergunta é do Guilê ou é Guile? Acho que é Guilê Tatu Art. Pessoal, vocês precisam prestar atenção nesses arroba que vocês colocam aqui. Arroba tem que ser simples para que o teu cliente possa te encontrar com facilidade, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo depois, mas é o seguinte, vamos lá. O Guile Tatuarte mandou o seguinte: como aplicar um bom cinza em cima de uma cobertura? Blocado ou pêndulo? Isso aqui já não é uma pergunta tão iniciante, né? Se ele está perguntando isso aqui, talvez ele já seja um tatuador um pouco mais avançado. Primeiro, eu quero dizer que sim, dá pra fazer cobertura utilizando cinza. Tem gente que acha que não e tal, mas dá. Eu faço, fica excelente. Depois de cicatrizado, fica excelente durante anos. Tem gente que acredita que não dá certo. Mas com a estratégia correta, utilizando as técnicas da maneira correta, dá sim para cobrir uma tatuagem bem pretona utilizando cinza. Porém, Guilherme,
Guilê ou guile é com blocado, não é pêndulo, tá? Movimento de pêndulo, você vai fazer sombreado, não é assim que você vai conseguir fazer uma cobertura de uma tatuagem escura utilizando cinza. É blocado, é uma tatuagem inteira chapada, blocada de tinta, beleza? É assim que se faz. E é isso aí, vamos pra próxima. A próxima pergunta é do Barbieri Tatu. Barbieri perguntou o seguinte: no mundo do realismo, quais os maiores erros cometidos e quais os acertos que dão mais impacto? Seguinte, o maior erro no mundo do realismo, o maior erro do cara que vai fazer realismo é querer fazer realismo se ele não sabe fazer o básico, tá? Para começar é isso. O cara não sabe fazer um traço bem feito, uma sombra bem feita, pigmentação sólida bem feita, aí ele é ansioso demais e já tenta fazer realismo. Não vai dar certo o realismo porque ele não sabe fazer os 3 pilares mais importantes da tatuagem. Então, esse é o maior erro de todos, né? Mas vamos considerar aqui que você já sabe fazer os 3 pilares mais importantes da tatuagem, já tem um pouquinho de experiência, aí você quer começar a se especializar em realismo. Aí o maior erro que nós cometemos ali no começo, quando a gente está aprendendo a fazer realismo, eu acredito que seria a falta de profundidade na tatuagem, né? Tatuagem realista precisa ter muita profundidade, precisa estar muito claro, muito nítido o que está em cima e o que está embaixo, tá? Então, se tem algum detalhe que está por cima aqui, e tem algo que está embaixo, você não pode deixar as duas coisas no mesmo tom, as duas coisas da mesma cor. Acho que o maior erro de quem está começando no realismo é deixar tudo meio que no mesmo tom, aí fica uma bagunça, você não consegue identificar o que é. Por exemplo, você vai fazer uma rosa. Vai fazer uma rosa, ela tem uma pétala por cima da outra. Então você não pode sombrear tudo no mesmo tom, fazer o mesmo tom de sombra nela inteira que não vai ficar bonito. É necessário que você deixe um pouquinho mais escura aquela pétala que está por baixo e mais clara aquela pétala que está por cima, para dar a sensação de profundidade, para deixar nítido o que está em cima e o que está embaixo. Quando você consegue dar profundidade para cada detalhe do trabalho, aí fica mais bonito. Então, esse é um erro que a gente comete bastante quando a gente está começando no realismo. Eu acredito que esse seja o maior erro. Agora, qual que é o acerto que dá mais impacto? Cara, na minha opinião, é o contraste correto. Cara, isso dá muito impacto, é o que eu luto todos os dias para fazer nos meus trabalhos, é colocar o contraste correto na tatuagem. Isso dá muito impacto e deixa a tatuagem muito mais bonita. Porque é muito comum, isso você vê o tempo inteiro na rua. Na verdade, é raro você ver uma tatuagem que tem o contraste correto. Você vê o tempo inteiro para tudo que é lado a pessoa que tem a tatuagem ou muito escura ou muito clara. É como tatuagem de jogador de futebol, por exemplo. Você vê que o cara tá todo tatuado, o cara tem um monte de tatuagem, mas você não consegue identificar o que é. Você vê o cara todo tatuado, mas você não consegue ver o que tá tatuado ali, o que tem em cada parte do corpo. É a falta do contraste. Então, ou a tatuagem tá muito clara, ou ela tá inteira muito escura. Então, eu acredito que o acerto que dá mais impacto, que deixa a tatuagem mais impressionante, é quando você aprende como dar o contraste correto na tatuagem. O que é o contraste? É o equilíbrio entre a parte que é bem escura e aquela parte que é bem clara. Quando você encontra esse equilíbrio perfeito de deixar bem escuro onde precisa ser muito escuro e deixar bem claro onde precisa ser bem claro, a tatuagem fica impressionante, porque mesmo de longe você consegue enxergar cada detalhe dela. Quando eu aprendi a fazer trabalhos com bastante contraste, foi aí que eu acho que eu consegui fazer os meus trabalhos mais bonitos. Uma pausa no vídeo rapidinho só para te dar um recado. O treinamento para tatuadores mais completo do Brasil está com uma oferta imperdível por tempo limitado. Um treinamento completo onde eu te ensino a tatuar do zero, você que nunca tocou numa máquina de tatuagem. Depois de te ensinar a tatuar, eu ainda te ensino sobre fotografia e vídeo para postar uma tatuagem de qualidade no Instagram, como se posicionar no mercado da maneira correta para ganhar dinheiro com esse negócio, para atrair cliente, ferramentas de venda, enfim. É um mapa bonitinho, desenhadinho, para te ajudar a aprender a tatuar e viver de tatuagem o mais rápido possível, porque chega desse negócio de tatuador, aprender a tatuar e demorar um ano e meio para começar a viver de tatuagem. Cara, eu desenhei um mapa bonitinho para você, te ensinando a tatuar e ainda te ensinando como ganhar dinheiro com esse negócio rápido, que você não tem tempo para perder, beleza? Então, vai lá, dá uma olhada, o link tá na descrição, aproveita porque é por tempo limitado. Próxima pergunta é do Thiago Amedeiros. O Thiago perguntou o seguinte: acha loucura em início de carreira já abrir o seu próprio estúdio? Thiagão, não acho loucura, cara. Eu acho loucura no começo da carreira você abrir o seu estúdio se você não entende nada de negócio. Se você não entende nada de posicionamento, você não entende nada de marketing, você não sabe atrair cliente, você não sabe fidelizar cliente, porque são habilidades diferentes. Saber tatuar é uma coisa, saber ganhar dinheiro com tatuagem é uma habilidade completamente diferente que você precisa adquirir. Tá cheio de tatuador incrível no mercado, o cara que tem uma qualidade técnica incrível, que tatua muito bem, mas que não tem cliente. E o contrário também é verdadeiro.
Tem muito tatuador que não tatua tão bem, ele não é aquele cara absurdo de nível técnico, mas tá lotado de cliente. Por quê? Porque são habilidades diferentes. Então, o que eu diria para você? Bom, tem um conhecimento legal sobre posicionamento, sobre marketing, sabe se posicionar da maneira correta para que você possa conquistar cliente rápido, para que você possa começar a viver de tatuagem rápido. Aí, meu irmão, vai abrir o teu estúdio, fica à vontade, porque vai dar certo. Para um cara que sabe fazer marketing, um cara que sabe se posicionar, sabe conquistar cliente, não tem problema. Agora, se você não é um cara que tem essa habilidade, se você tem dificuldade para conseguir cliente, se você não domina muito isso, aí eu recomendo que você comece tatuando no estúdio de alguém, porque vai demorar um pouquinho mais para você conseguir os seus primeiros clientes. Se você não sabe atrair cliente, ou se você não sabe ganhar dinheiro com tatuagem, então vai trabalhar no estúdio de alguém, não se enfia numa dívida agora de alugar um espaço e tal e abrir o seu estúdio não, tá? Próxima pergunta é do MC Danilo da ZL. O Danilo falou o seguinte: já usei diversas marcas de tinta e meu traço insiste em continuar verde. Como evitar? Danilo, vamos lá. Eu vou te explicar alguns pontos importantes aqui sobre a sua pergunta. Primeiro, ficar um pouquinho esverdeado. Tatuagem ficar um pouquinho, pouco, tá? Levemente. Ela ficar um pouquinho esverdeada é normal. É normal, vai ficar, não tem como correr disso, tá bom? Por quê? Vou te explicar o porquê que isso acontece. Nós temos 3 camadas de pele, não vou me aprofundar muito porque eu imagino que você já sabe disso, mas vamos lá. Nós temos 3 camadas de pele, você deposita a tinta aqui nessa segunda camada. No momento que você depositou a tinta nessa segunda camada, você cortou toda essa primeira camada com agulha. Por isso que a tatuagem está muito preta, muito viva, porque dá pra ver só a segunda camada com a pele, com a tinta. No momento que a tatuagem cicatriza, essa primeira camada de pele, ela se regenera por cima, ela cresce novamente por cima da tatuagem. E aí, por que o traço vai ficar verde? Essa primeira camada de pele aqui é onde está toda a melanina, todo o tom da sua pele. Naturalmente nós temos o tom um pouco amarelado, um tom um pouquinho amarelado. Então é como se tivesse uma película por cima da tatuagem. Tem uma película amarela por cima da tatuagem, como se fosse um sulfilme de carro. E bom, se aqui tá preto e tem uma película amarela por cima, quando você olha dá a sensação de que a tatuagem tá verde, por conta dessa mistura de cores, o preto com essa película amarela que tem por cima, a mistura do preto com o amarelo dá verde, isso aí você aprendeu no colégio. Então, é por isso que a tatuagem dá o tom, dá a sensação de que tá esverdeada. Mas vamos lá, tá usando marca de qualidade, tinta boa, tá usando as tintas top do mercado ou tá usando porcaria? Vou imaginar que você está usando tinta top, está usando o que presta, beleza? Se você está usando tinta boa, está usando material legal e está ficando muito esverdeado, mais do que você imagina que deveria ficar, talvez você esteja estourando o traço. Estourar o traço, aprofundar demais a agulha, mão pesada pra caramba, jogando a tinta lá pra dentro, lá pra terceira camada de pele, que é onde se mistura com uma certa camada de gordura, o traço estoura, aí fica muito esverdeado. Então, se você está utilizando material de qualidade, tinta boa, e você sente que está ficando mais esverdeado do que naturalmente é para ficar, pode ser que você esteja com a mão muito pesada e está estourando o traço. Tenta deixar a mão um pouquinho mais leve, porque aí se você parar de estourar o traço tende a ficar menos esverdeado. Eu acredito que esse talvez esteja sendo o seu erro. Próxima pergunta é do Fernando Tatu. O Fernando perguntou o seguinte: fala como lidar com a ansiedade de evoluir e ter um pouco de paciência comigo mesmo. Fernando, se você me segue, se você já é inscrito aqui do canal, você sabe que eu falo as coisas com muita sinceridade, sem ficar romantizando nada, né? Então, o que eu vou te responder aqui é com muita sinceridade e sem romantismo. Tá ansioso? Quer evoluir mais rápido? Quer ficar bom no negócio mais rápido? Então, treina mais. Eu não vou ficar de papinho furado aqui falando, vai fazer yoga, vai fazer meditação. Meu irmão, quando eu comecei na tatuagem, eu treinava até 4 horas da manhã e depois acordava às 7 da manhã, todo dia. Muito, sem parar, treinava de domingo a domingo sem parar. Eu arrebentei de treinar igual um maluco e é por isso que eu comecei a viver de tatuagem muito rápido. Deu 3 meses, eu já tava vivendo de tatuagem, já tava ganhando dinheiro com esse negócio e já tava tatuando até relativamente bem. Mas por quê? Em 3 meses, se tem 30 dias eu tava tatuando todo dia,
Significa que em 3 meses eu fiz 90 tatuagens. Tatuagem grande, porque eu arrebentava uma pele artificial, tá, Fernando? Então, sem romantismo, se você tá muito ansioso, sente que quer evoluir logo, quer melhorar logo e tal, dá uma avaliada, cara. O quanto que você tá treinando? Tá treinando 2 vezes por semana? Pô, aí vai demorar pra você ficar bom mesmo. Então, arrebenta, vai fazer tatuagem pra caraca todo dia, velho. Todo dia, de manhã, de noite, sem dormir, igual um maluco, de dia, de noite, de madrugada, final de semana, pra ficar bom nesse negócio o mais rápido possível. Agora, esse é o primeiro ponto, né? Mas claro, é importante te dizer o seguinte, cara, para todo mundo que tá assistindo esse vídeo, aproveita muito o processo. Aproveita o processo, sabe por quê? Agora que você tá evoluindo, tá aprendendo o começo, como fazer as primeiras coisas e tal, é um momento muito gostoso que você precisa aproveitar. Porque depois que você já estiver tatuando muito bem, claro que vai ter coisa para você aprender para sempre, claro. Mas depois que você já tiver com um nível técnico muito bom, tiver com a agenda lotada, tiver tatuando pra caramba, tiver fazendo uma penca de tatuagem, aí começa a virar um trabalho, entendeu? No começo, agora que você tá estudando, tá treinando, tá melhorando, todo dia você sente que você melhora um pouquinho, é um processo gostoso, todo dia você aprende uma coisa nova e tal, é gostoso. Depois que você já tem um domínio muito bom, aí vira um trabalho como outro qualquer. Não dá pra ficar romantizando e falando aquele papo, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar. Cara, eu sou fascinado por tatuagem, eu amo tatuagem. Mas não tem como não falar que isso aqui não é um trabalho, porque você pode amar lasanha. Agora tenta comer lasanha todo dia, tua vida inteira. Tu não aguenta mais ver lasanha. Tatuagem é normal. Depois é igual. Depois que você estiver fazendo muita tatuagem de dia e de noite sem parar, estiver fazendo uma porrada de tatuagem, vai começar a virar um trabalho, vai começar a ficar um pouco desgastante, vai ter dia que você não vai querer tatuar, vai ter dia que você vai fazer tatuagem sem querer fazer tatuagem. Infelizmente, mesmo você amando muito a tatuagem, quando você estiver fazendo muito, todo dia, sem parar, vai virar um trabalho, vai ficar um pouquinho cansativo. Então, esse momento que você está aprendendo, o começo, tá tentando se tornar um profissional ali com um nível técnico legal e tal, é um momento mais gostoso de todos, cara. É o melhor momento de todos. Então isso, eu acho que é o melhor conselho que eu poderia te dar. Com certeza esse seria o melhor conselho. Aproveita esse momento. Tenta colocar na tua cabeça que esse é o momento mais gostoso de todos. Depois vai virar um trabalho, cara. Vai virar um trabalho que você vai ter que levantar e fazer todo dia, mesmo amando. Vai ter dia que você vai estar de saco cheio e não vai querer fazer, mas vai ter que fazer. Então, esse é o melhor momento, tá? É o momento mais gostoso de todos. Mas lembrando, já falei, arrebenta, velho. Faz esse trem todo dia, de dia e de noite, sem parar, igual um maluco, pra ficar bom nesse negócio logo. Não vamos ficar romantizando as coisas e falando, respeite o seu tempo. As coisas levam tempo, o artista que não sei o que, blá, blá, blá. Meu irmão, vai, arrebenta, bota pra quebrar todo dia, igual um maluco aí, sem dormir, sem comer, não dá atenção pra ninguém, deixa todo mundo de lado, vai fazer tatuagem igual um louco. Vai ficar bom nesse negócio, vai começar a ganhar dinheiro, tá? Então... são 2 conselhos que eu te dou, beleza? Te dei o primeiro e o segundo, tenta pôr em prática os 2. Ó, o Tatu Rodrigo Ó, primeiro eu vou falar, antes de responder a pergunta dele, eu vou falar sobre o username, que é o arroba do Instagram. Pessoal, dicasinha extra aqui do vídeo. O arroba do Instagram tem que ser extremamente simples. Vamos parar de deixar confuso esses arroba do Instagram que vocês colocam. Lembram que vocês são uma empresa. As empresas são simples, cara. São simples. Vai para dar uma olhada no arroba das empresas. Nubank é Nubank. Itaú é Itaú. Sei lá, tô falando de banco, né? Mas enfim, qualquer uma. Coca-Cola é Coca-Cola. O tatuador tem essa mania de colocar, igual o Guilê colocou aqui, ó. Guilê Tatuarte. Pra que isso, cara? O teu cliente vai procurar Guilê Tatu. Ou Guilê Tatuador. É isso. Pra que esse arte aqui só pra deixar gourmetizado, pra deixar bonito, sofisticado? O teu cliente só vai dificultar ainda mais a vida dele pra te encontrar, beleza? Então é uma dica bem legal que eu tô dando pra vocês aqui agora. Tenta facilitar um pouco, o arroba do teu Instagram tem que ser simplificado. Tem tatuador que coloca sei lá o que, Tatu Ink. O tatuador coloca bastante ink, né? Porque é tinta. É um costume de tatuador. Mas os clientes nem entendem por que tá colocando sei lá o que ink. O que é isso? Teve tatuador que perguntou aqui pra mim, tatuador não, cliente que perguntou, por que tatuador que coloca, sei lá o que Tatu Ink, o que é isso? Para de gourmetizar, de deixar sofisticado, bonitinho, com nomes em inglês e tal. O meu Instagram é Vieiras Tatuador, nem em inglês eu não coloquei em português, Vieiras Tatuador. É uma dica que eu te dou, tá? Pra te ajudar a simplificar ainda mais, quanto mais simples melhor. Tem coisas que menos é mais. Tá bom? Simplifica um pouquinho porque tudo vai facilitando para o teu cliente chegar até você, para você conseguir atrair cliente, tá? Então, essa é uma dica que eu te dou. Ó, Tatu Rodrigo Rodrigo, deixa o Rodrigo Tatu.
entendeu? Ah, não tem disponível Rodrigo Tatu. Coloca rodrigo.tatu, no máximo um ponto. Eu não gosto de ponto, underline, nada disso. Eu acho que o nome tem que ser todo junto, mas aqui tá 2 underline, ó, tatu, underline, Rodrigo Tatu. Ô caramba, tatu, underline, Rodrigo, underline, é assim que tá. Então, é uma dica extra que eu te dou. Vamos prestar atenção nesse arroba de vocês aí, porque com certeza vai ficar mais bacana e vai ficar mais fácil do teu cliente te encontrar. Agora sim, vamos para a pergunta dele então. Eu sou iniciante, qual o melhor voltagem para fazer um rastelado? Rodrigo, voltagem mais baixa de todo o resto que você faz, tá, meu querido? Então, você usa uma voltagem para fazer traço, e usa uma voltagem para fazer sombra, usa uma voltagem para fazer pigmentação sólida. Abaixo de tudo isso para você fazer o traço, tá? Não tem como falar uma voltagem específica, porque depende de cada um, depende da máquina, da fonte que você utiliza, mas eu posso te dizer que é uma voltagem bem baixinha para fazer um rastelado bem legal, tá bom? Eu costumo fazer tatuagem com a voltagem em 9, eu gosto de voltagem alta. Quando eu vou fazer um traço, eu abaixo para 9 ou para 9, ó, eu abaixo para 6 ou para 7. Abaixo bastante, 7 ou 6. Então, para você encontrar qual que seria a melhor voltagem para fazer um rastelado, começa lá de baixo. Começa lá de baixo. Se você faz traço em 7, voltagem 7, baixa para 5 para fazer o seu rastelado. Faz um movimento mais rápido, a mão tem que ser mais rápida, e voltagem em 5. E vê como é que ficou. Tá pegando na pele, tá dando aquelas enroscadas e tal, significa que a voltagem tá muito baixa. Então aumenta um pouquinho mais a voltagem, até você encontrar a voltagem ideal, mas tem que ser bem baixinha, beleza? Isso daqui também é outro detalhe que eu explico também lá no treinamento Tatuagem para Todos. Eu ensino a fazer traço, sombra, pigmentação sólida, rastelado, tudo isso tá explicado lá, tá bom? Então o link tá aí na bio e também, na bio não, na descrição e no comentário fixado. Pessoal, é isso aí, ó, 8 dúvidas tiradas aqui, sem hipocrisia, com muita verdade, com muita sinceridade, como eu sempre venho fazendo, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida aí que você tenha. É isso aí, pessoal, um abraço, um beijão, muito sucesso na sua carreira, é o que eu te desejo sempre, e até o próximo vídeo.